Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos nesse bate-papo prolongado, nesses vídeos, sobre mediunidade, vários aspectos da mediunidade. Vocês notem que há 2 vídeos atrás eu falei, e no último também, de alguma maneira, da vibração do espírito, do jeito do espírito. Uma coisa, entre um vídeo e outro, alguma coisa que eu queria comentar com vocês, é sobre os nossos hábitos como médium, na hora da gente representar o espírito. O Joseph Kleber, aqui nesse livro, Consciência, tem uma resposta a determinada pergunta dele, em que ele diz claramente que o médium formata o espírito. E merece a gente pensar nisso. Tem muita gente que acha que o espírito vai formatando o médium. É o contrário. Ele, claro, ele fala que o médium formata o espírito. Eu já até abordei isso bem atrás, mas sobre um outro aspecto. E aí ele fala que, por exemplo, um espírito iluminado, quando vai se manifestar através de um médium, o médium dá àquele espírito, aquele pensamento, veja bem, o espírito é uma consciência. O médium está encarnado. Como encarnado, nós temos o nosso arcabouço psicológico formatado de acordo com a nossa educação, com a nossa cultura, com os hábitos, com as religiões pelas quais nós passamos. E aí José fala que nós, como médiuns, nós formatamos o espírito, a presença do espírito, de acordo com a informação intelectual, a formação intelectual, a formação cultural e as informações que nós vamos tendo. Aí ele cita esse caso de um espírito iluminado manifestando em determinado médium. E aí ele fala, se o médium for um médium espírita, de formação espírita, vai interpretar como um mentor espiritual, dentro dos moldes que o movimento espírita formatou ele. O mentor ele tem que se comportar, tem que falar manso, tem que falar macio. É automaticamente do médium, formata isso. E o espírito pode até querer romper isso, mas ele não rompe primeiro porque é desnecessário um esforço desse, porque o médium precisa melhorar, precisa entender outras coisas, até chegar a deixar o espírito ser ele próprio. E é um esforço que a gente não sabe traduzir isso, um esforço para o espírito ter que romper essa crença do médium. Então, a crença dele é que o mentor tem que falar macio, manso, que o médium incorporado não pode se levantar da cadeira, e que o espírito manifesta enquanto o médium está numa mesa e que a luz tem que estar mais ou menos apagada. Então, isso cria um clima mental e que o espírito não vai romper isso. Que para ele o importante é a mensagem. Para o médium esoterista, universalista, ele vai interpretar aquele espírito como um mestre ascensionado, é o mesmo espírito. Mas na mentalidade, dentro da doutrina que aquele cara professa, dentro da cultura espiritual dele, é um mestre ascensionado e ele vai descrever como espírito altamente iluminado, com um pensamento divino e tudo mais. O médium bandista vai ver o mesmo espírito iluminado e vai descrever um penacho dourado ou prateado em torno desse espírito, como se for um caboclo das altas esferas e tudo, porque o formato cultural e espiritual dele indica, né, que muitas vezes ele está percebendo essa irradiação do pensamento do espírito,
mas dentro do formato mental dele cultural, aquilo ele traduz como se fosse penachos de luz, penachos iluminados e tudo. Ora, se for um católico, o médium, nós tivemos vários médiuns católicos, médiuns ostensivos, por exemplo, não sei se você sabe, José Arigó era católico, outros mais aí católicos faziam curas intensas, a maior parte dos médiuns eram católicos e não espíritas, eles eram médiuns, ou são médiuns. Então, um católico vai falar que é um santo que apareceu para ele, um santo do passado, da Idade Média, mas que está iluminado, elevado, ou se for uma mulher iluminada, um espírito feminino, a Virgem Maria. Cada médium vai traduzindo de acordo com a formatação cultural ou da cultura espiritual própria. E eu quero dizer isso para analisar, inclusive, os momentos em que que aproximam-se de nós espíritos, que vibratoriamente se identificam como pais velhos, que vibratoriamente se identificam como caboclos. E eu gosto de falar disso porque, uma certa feita, alguém fez uma pergunta ao espírito Pai João de Aruanda, questionando ele: Pai João, você não quer um cachimbo? Pai João falou assim: mas eu nunca fumei nem quando era encarnado. Quer dizer que todo velho, na sua concepção, toda pessoa idosa, mesmo desencarnada, tem que fumar para dizer que é um pai velho? Não é todo mundo que fuma. Mas o arcabouço psicológico do médium diz que é um preto velho, logo o preto velho tem que andar curvado, tem que falar tudo errado e tem que fumar cachimbo e está cheio de colares pendurados. Veja bem, isso não é do espírito, isso é do médium e das crenças da religião do médium. É algo que envolve a ritualística religiosa. E por que o mesmo espírito manifesta-se numa reunião espírita e não precisa disso? Porque isso não é do espírito e ali naquele ambiente isso vai ser algo, vai depor contra a natureza do espírito. Embora em outros lugares vai depor a favor, de acordo com a cultura daquele local. O Pai João questionou: por que, meu filho, será que todo velho tem que andar curvado? Porque eu não ando curvado. O Pai João, ele se manifesta. Esses dias uma pessoa que até evangélica me descrevendo, eu disse: olha, eu estou vendo um espírito, algum ser aqui, e ela ficou incomodada, e eu estava nítido que estava vendo o espírito de Pai João, e a pessoa nunca foi no centro espírita. E falou assim, nunca leu o livro espírita, que tem até medo. Tem um senhor de idade, com a barba muito branca, muito bem aparada, cabelo branquinho, mas muito bem feito, um olhar vivo, um sorriso muito farto. Ele aparenta uns 60, 65 anos, mas não tem tanta ruga. Está de terno, um terno branco, tem algo que lembra um colar, bem pequenininho, discreto, debaixo assim da camisa. Tem uma gravata aqui, mas dá para você ver que tem uma coisa como se fosse um cordãozinho aqui debaixo. Olha o grau de percepção da pessoa. E eu falei: como que ele está? Está de pé, corpo ereto, segurando a bengala e rindo para mim. Pai João não anda curvado. E essa pessoa, voltando ao anterior, que havia perguntado ele se ele não fumava cachimbo, ele falou: eu nunca fumei nem quando encarnada, filho, não gosto disso não. Ele falou assim: o senhor não senta em toco, não? Em toco de madeira, de árvore, igual em algumas casas de Umbanda utilizam, que é próprio do ritual, é respeitável e tudo. Ele falou assim: poxa, nós estamos no século XXI, vocês já criaram cadeira, poltrona, sofá, tudo isso. E por que eu tenho que sentar no toco? Você acha que eu estou na senzala ainda? Eu tenho que sentar num pedaço de pau, incorporado no médio, para você ver que eu sou preto velho? Não existe isso hoje mais. Por que eu tenho que comportar desse jeito? Eu digo isso assim para dizer que, às vezes, o médium, quando ele traduz o espírito,
ele tem que desenvolver uma consciência também, mas uma consciência atemporal, mas com uma percepção de que nós estamos no século XXI. Vai receber manifestar um caboclo, ele não precisa colocar penacho. E mais estranho ainda, muito curioso, é que quando os índios brasileiros, na época dos índios brasileiros, eles tinham um tipo de especial, né, de cocar que eles usavam, ou de adereço de pena, que é muito simples do índio brasileiro, totalmente diferente do índio americano. E quando o médium, então, resolve colocar aqueles penachos com penas que são usadas na Marquês de Maricá durante o carnaval, aquelas penas imensas, ou vestir aqueles cocares de índio americano, sendo que supostamente ele está recebendo um caboclo brasileiro que nunca usou nada daquilo. Não era esse formato. Então isso é mais, o médium tem necessidade disso. Isso trava, porque limita o espírito muito. Está limitando a crença do médium, porque o médium quer que o espírito seja... E aí ele chega e fala, mas o espírito aparece para mim assim. Não, isso é assim como você o vê, como você o percebe, não como ele é. Então, veja que a gente precisa desenvolver um bom senso muito grande ao dar corpo, né, dar condições do espírito manifestar, para que não se passe assim, ridículo, não imponha ao espírito algo que ele não tem mais. Um cara que viveu 200 anos no passado, assim, ele tem comportado do mesmo jeito. Se nós crescemos em 2 anos, 3 anos, muda o ritmo, a sua roupagem muda. Imagina o espírito que tem, né, às vezes séculos que desencarnou. Será que ele não mudou? Ele fica restrito àquilo ali? Então nós precisamos pensar bastante, porque a gente está querendo que os espíritos se comportem de um jeito que nem eles mesmos querem, mas o médium tem necessidade disso. O médium, ele quer que o espírito manifeste assim, porque na crença dele ele vai dar maior visibilidade a isso. Teve um dia que eu fui convidado para ir numa festa, uma festa cigana, e eu não imaginei que a festa cigana fosse jamais algo de incorporação de espírito. Eu achei que era mesmo uma festa, quisiam fazer uns comes e bebes e tudo. Levei mais 2 amigos que nem são espíritas e chegou lá, não era nada disso. Estava aquele tanto de gente supostamente incorporada. E aqueles supostos ciganos e ciganas chegaram perto de mim, aí conversava, aí ria. Ai, deixa eu ler sua mão, senão não quero não. Ah, mas você não sabe o que vai acontecer com você? Eu falei assim, eu não preciso disso, vai... Teve uma hora que foi tão insistente que eu falei assim, vai olhar de outra pessoa que acredita em você, eu não preciso disso. E durante o momento, eu devia ter uns 20 médiuns, todos fantasiados e tudo, de cigano, andando, rodando, girando. E a dona que dirigia o local, o marido dela também estava, né, supostamente incorporado, e eu respeitei. Né, não questiono isso, não. Mas aí ela chegou e mexeu com a Nindy Marimbondo. Ela falou assim, e aí, você está sentindo a força dos ciganos? Eu falei assim, não. Eu não pensei que você estava sentindo a força dos espíritos ciganos. Eu falei, não. Ah, mas você não gosta? Mas olha, se eu soubesse que ia ser isso aqui, eu não teria vindo. Porque eu estou vendo aqui um tanto de gente com profundo mau gosto na hora de escolher essas fantasias que você pode alugar em qualquer loja de fantasia que tem por aí. Para mim, vir num lugar que o povo está fantasiado, girando de um lugar para outro, rindo, para dizer que isso é espírito, ou o espírito é muito ridículo para se submeter a uma coisa dessa, ou realmente essas pessoas que estão aí, que você diz que são médiums, são de profundo mau gosto, porque essas roupas, se eu quiser ver isso aqui, eu vou no carnaval, vejo melhor. Não tem necessidade. É o que você queria saber, né? Eu choquei a mulher, porque ela não devia ter falado isso, mas, enfim, falei.
Hoje eu costumo, quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, o que você acha disso? Eu falo, você quer que eu te responda a verdade ou quer que eu te responda para você ficar feliz? Porque o pessoal estava fazendo um teatro armado, mas que nem eles tinham convicção disso. Então tenhamos cuidado, gente. Na hora da gente traduzir os espíritos no momento da incorporação, o médium ele pode exercer um pensamento crítico consigo mesmo. Pensa nisso, se servir para alguma coisa, guarda para você. Até o próximo vídeo.